Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, gente. Graça e paz a todos. Que a graça e a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, permaneça no meu, no seu, nos nossos corações, nesta tarde desse dia 27, né? Dia 27 de setembro de 2021, mais uma vez estamos aqui em nossa live de oração. Todos os dias, né? Pelo menos de segunda a sexta-feira, estamos aí servindo ao Senhor firme e forte. Tudo bem com você, gente? Tá tudo bem aí? Tá tudo em paz aí? Como é que estão as coisas aí? Seja bem-vindo, meu amigo Davi. Davi, Deus abençoe Davi. A nossa irmã Cris, Daniel, essa família linda, Davi e Selma, toda a sua família. A nossa irmã Rosenilda, Deus abençoe, irmã Rosenilda, que o Senhor continue abençoando poderosamente a sua vida. Obrigado. Abençoando poderosamente a sua vida, viu? Glória a Deus. Hoje é segunda-feira, né, gente? É segunda-feira. Graças a Deus, dia 27 de setembro. Já está finalizando aí o mês. E entrando aí a primavera aí, né, gente? É verdade, entrando a primavera aí. Mais um ciclo que se fecha e um ciclo também que está se renovando, né? Sempre bom ciclos na nossa vida que podem se fechar, mas todas as vezes que um ciclo se fecha em nossa vida, Deus sempre aparece com um novo ciclo. Em todas as áreas da nossa vida, ciclos se fecham e ciclos também, né, se abrem, né? Isso é importante, né? Fechamento. E a gente entender. Nós precisamos entender aí quando um ciclo fechou, gente. Às vezes a gente está insistindo num ciclo que se fechou e que às vezes a gente está tentando e isso vai terminar desgastando muito a nossa vida. Então você precisa entender se de repente foi uma pessoa que saiu da sua vida, né? De repente um trabalho que você foi mandado embora, de repente, né, entre aspas, né, uma amizade que foi rompida. São ciclos também na vida, né? São ciclos que vão embora. Então a gente precisa entender, deixar isso bem claro, sabe? Para que a gente não fique, de uma certa forma, nos desgastando em um ciclo, querendo dar continuidade em um ciclo que já foi rompido. Entenderam? Boa tarde, irmã Lúcia Veloso. Glória a Deus, né? Já chegou lá do Ceará, já está aqui em São Paulo. Seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda mesmo, irmã Lúcia Veloso. Deus continue abençoando a sua vida, tá? Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, hoje vamos falar do Salmo de número 88, gente. Salmo de número 88. E mais uma vez, esse Salmo de número 88, né? Ele é um salmo dos coraitas, né? Mais uma vez, tem muita gente que chamam de coratitas, ou da família de Corá, né? E esse salmo de número 88, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, eu já li a Bíblia, eu acho que esse ano eu li ela dentro de 3 meses. Foi um desafio, né? Fazer a leitura da Bíblia dentro de 3 meses. Então eu fiz a leitura da Bíblia esse ano e já li esse salmo, né? Diversas vezes. Eu já li a Bíblia quase 7 vezes. Quase não, desculpa, 7 vezes. E li várias vezes esse salmo de número 88, mas eu vou ser sincero para vocês, gente, eu nunca vi um salmo tão triste, né? O salmo de número 88, gente, é um salmo de muita tristeza, é um salmo de muita dor, um salmo de muito lamento, é um salmo de muita
sabe, parece que o salmista, parece que essa pessoa que escreveu esse salmo de número 88, um dos filhos de Corá, ele parece que estava vivendo um dos piores momentos da sua vida, sabe? Um dos piores momentos. Parece que ele estava vivendo um momento trágico da sua vida, né? E eu gosto muito de ministrar sobre esperança, sabe, gente? Porque a minha vida é uma esperança. O Evangelho nos proporciona, o Evangelho é propagador de esperança. O Evangelho não é propagador de derrota, de miséria, de tristeza. Não, não é. Inclusive, a palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. Então o Evangelho é boas notícias. O Evangelho é boas novas. Mas, irmãos queridos, esse Salmo de número 88, ele é tão profundo. Ele tem uma profundidade tão grande. Como eu falei para vocês, eu sou muito otimista. Eu sou uma pessoa muito otimista, sabe, gente? Muito otimista mesmo. Quem me conhece sabe aqui, quem convive comigo sabe aqui, eu sou um sujeito muito empreendedor. Eu me considero um sujeito empreendedor. E principalmente em relação à obra de Deus, sabe? Eu sou muito ousado naquilo que eu faço. Eu sou ousado. Tem uma pessoa ousada e tem uma pessoa atirada, né? A pessoa ousada é que ele na ousadia dele, ele coloca Deus em primeiro lugar, tá? O ousado coloca Deus em primeiro lugar. O atirado ele faz por si só. Ele toma decisão por si só. A decisão é somente dele. Ele não convida Deus para a sua decisão. Ele não convida Deus para os seus negócios antes de tomar qualquer atitude em relação a qualquer circunstância da vida dele. Ele não chama Deus, então ele toma a decisão sozinho. Então existe o ousado, que coloca Deus em seus projetos, e existe o sujeito atirado. Então eu me considero um sujeito ousado, né? Vocês sabem muito bem que hoje nós estamos em um terreno ali no Recanto Campo Belo, em um galpão, que tem 2.000 metros quadrados, e nós pagávamos aluguel. Há mais de 2 anos atrás, nós pagávamos aluguel em um prédio aqui no Parque Maria Fernanda, e Deus nos deu, e a gente não tinha dinheiro, não tínhamos dinheiro. O valor no início, 1,5 milhão e tal, eu sei que no final fechamos, por graça e bondade de Deus, por 850 mil reais, estamos pagando, é claro, mas eu fui muito ousado, porque se eu olhasse para a circunstância, eu não faria nada, gente. Porque a Bíblia diz que quem olha para o vento nunca semeia. Então eu me considero uma pessoa ousada, sabe? Eu me considero uma pessoa ousada, né? Então, mais uma vez, pessoa ousada não significa uma pessoa irresponsável, gente. Ousadia é uma coisa, irresponsabilidade é outra. Então eu me considero um sujeito ousado, porém responsável com as minhas atitudes. Mas esse Salmo de número 88, gente, esse é um salmo de muito lamento, é um salmo de muita dor mesmo. Nesse salmo de número 88, o salmista, né, ele clama das profundezas. Ele parece que ele está vivendo o seu momento mais difícil. Sabe, gente, quando a gente está vivendo um momento mais difícil, sabe quando tudo parece que dá errado para a nossa vida? Sabe quando tudo parece dar errado? Sabe que até no café da manhã, quando a gente passa a manteiga lá no pão e o pão cai com o lado da manteiga lá pro chão, sabe? Você sabe quando você vai saindo de casa e você tropeça e acontece alguma coisa, né? Você sabe, parece que quando as coisas, parece que o diabo conspira contra a sua vida. Vocês já se sentiram assim? Parece que o diabo conspirou contra a sua vida, parece que a tristeza foi embora,
o momento de dor aparece, aí aparece alguém que fala mal de você, aí aparece outro que te dá um calote, sabe quando é justamente isso que esse Salmo de número 88 está dizendo. O salmista está vivendo um dos piores momentos da sua vida, gente. E como o evangelho é de boas notícias, o evangelho é de boas novas, não significa que mesmo o evangelho sendo de boas novas, o evangelho sendo de boas notícias, porque eu poderia muito bem, em todas essas lives aqui, como eu sou um sujeito muito otimista, eu poderia simplesmente, estar aqui todos os dias e começar a ministrar para o seu coração, para a sua vida, somente coisas boas, que você vai ter muitas coisas boas de Deus, que você vai ser muito bem sucedido na sua vida, que você vai ser muito bem sucedido no seu casamento, que os seus filhos não vão adoecer, que você vai ser um sujeito de bem com a vida o tempo inteiro. Eu poderia simplesmente falar isso, pegar esse tempo dessa live de oração e começar a falar disso, mas na realidade isso não é a propagação do evangelho, porque Jesus disse que neste mundo nós teríamos dores. Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições, agora tende bom ânimo. Então Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflição. Parece que é justamente isso que o salmista está vivendo. O salmista, gente, existe na nossa vida o tempo. Eu ouvi uma frase de um pastor muito interessante. Ele disse que em nosso viver, na nossa trajetória, existe o tempo de Pedro e existe o tempo de Tiago. Na minha vida e na sua vida, vai sempre existir os dias de Pedro e os dias de Tiago. O que é isso, bispo? Me explica. Sabe por quê? Porque Pedro e Tiago eram os pais da igreja. Lá no livro de Atos dos Apóstolos diz. E diz que Herodes teve muita raiva, estava com muita raiva dos cristãos por conta da propagação do evangelho, o evangelho crescendo, o evangelho indo mais adiante, muitas pessoas se convertendo, muitas almas se convertendo, e isso causou fúria em Herodes. Porque é justamente isso também que acontece com a nossa vida, irmão. Quando nós estamos bem, quando a gente está tranquilo, sabe o que o diabo vai fazer? Vai fazer de tudo para tirar a nossa paz. E aí, quando no momento da propagação do evangelho, aí Herodes com muita raiva, presta atenção, gente, aqui, tá? Herodes com muita raiva manda prender Tiago e Pedro. Só que o texto diz claramente, irmãos, que Tiago, no terceiro dia, Tiago foi morto à espada. No terceiro dia, Tiago foi morto à espada. E Pedro, a igreja estava orando incessantemente. A igreja estava orando, a igreja estava buscando a presença de Deus. A igreja estava clamando ao Senhor. A igreja estava jejuando. E o texto diz isso claramente. E Deus enviou um anjo, Deus enviou um mensageiro que entrou naquela cela que Pedro estava, fez com que os guardas que estavam ali guardando Pedro ficassem atordoados e cegos. O anjo tirou Pedro daquela cela, tirou Pedro daquele lugar e voltou novamente com Pedro na casa onde que a igreja estava se reunindo. Agora, por que Deus livrou Pedro e Deus não livrou Tiago? Porque Tiago era menos crente, era menos cristão do que Pedro? Claro que não, gente. Porque na nossa vida, não é porque nós somos cristãos, não é porque nós servimos a Deus, não é porque nós fazemos parte de uma denominação, porque tem gente que acha, porque ele faz parte de uma denominação, faz parte de uma igreja, ele acha, porque ele dizima, porque ele oferta, ele se acha o tal a ponto de que nada acontece com a vida dele. Não é verdade isso. Se eu falar isso para você, eu estou mentindo. O evangelho é o evangelho de boas novas.
É o evangelho de boas notícias, mas na trajetória da nossa vida acontecerá dor, acontecerá morte, acontecerá problemas, acontecerá adversidade. As circunstâncias da vida podem nos cercar e as adversidades podem bater a nossa porta, gente, a ponto da gente ficar triste, a ponto da gente ficar desanimado. Por isso que eu estava falando que há dias de Tiago e há dias de Pedro, porque vai ter dias maravilhosos na sua vida, em que Deus vai agir de maneira poderosa, vai ter dias de livramento na sua vida, vai ter dias de milagres na sua vida, vai ter dias de bênção na sua vida, vai ter dias de alegria na sua vida, vai ter dias que os milagres vão estar acompanhando a sua trajetória todo dia, toda hora. São os dias de Pedro, é os dias que aparecem os milagres, é os dias que as bênçãos nos cercam, é o dia que Deus fala conosco plenamente. Mas vai ter dias também de Tiago, vai ter dias que os céus estão escurecidos, vai ter dias que o céu não responde, vai ter dias que os milagres não acontecem, vai ter dias que a gente vai olhar e vai dizer: parece que eu estou perdido. Vai ter dias de angústia, vai ter dia de dor, vai ter dias de depressão, vai ter dias de transtorno, vai ter dias de adversidade. Esses são os dias de Pedro e de Tiago na nossa vida. Nós não podemos escapar disso. Sabe essa irmã Maria que está aqui, olha? Sabe essa irmã Maria que está dizendo que ela entrou agora? Ela é a mamãe do Igor. Ela é a mamãe do Igor. Mamãe do Igor. Sabe? Gente, vocês já ouviram o testemunho dessa irmã Maria? Aqui, ó, irmã Maria Souza. Vocês já ouviram o testemunho dela? Né? Não, né? Essa mulher teve um câncer e se tratou por quase 2 anos. Essa mulher é uma inspiração da vida. E isso significa dias de Tiago. Vai ter dias que a gente não vai entender. Vai ter dias que a gente vai fazer tudo certo e vai dar errado. Vai ter dias que a enfermidade vai bater na nossa vida, na nossa casa, e a gente vai perguntar: Deus, o porquê que comigo, Deus? Tanta gente ruim, tanta gente com coração ruim, mas o Senhor, Deus, o que está acontecendo? Não é que está acontecendo nada com você, não é que Deus olhou para você e disse assim: eu vou descarregar toda a minha ira nele, porque Deus não descarrega a ira em ninguém, gente. Deus não descarrega a ira em ninguém. A essência de Deus é amor, mas existem dias de adversidades na nossa vida, e com isso não significa que o evangelho está nulo, não significa que o evangelho está nulo da nossa vida porque as adversidades chegaram. Se as adversidades chegaram, se a dor chegou, se o momento de dificuldade chegou, se a doença chegou, se apegue com o Criador. Sabe por quê? Porque mesmo em meio às dores, Ele nunca vai nos abandonar, gente. A minha maior certeza é que o evangelho produziu em mim uma nova natureza. A minha maior certeza é que o evangelho produziu em mim uma nova mentalidade, que eu não adoro a Deus simplesmente por adorar. Eu não adoro a Deus por circunstância. Eu não estou aqui na live, não sou pastor por circunstância, porque Deus tem me abençoado, porque Deus tem cuidado da minha casa, porque Deus tem cuidado da minha vida, porque Deus tem cuidado da minha família. Não, eu não sirvo a Deus por conta dessa circunstância. Eu adoro por tudo que Ele é, porque apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar dos momentos ruins, apesar da dor, apesar da tristeza, da adversidade, a maior certeza que eu tenho é que Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos, irmãos. Aí, olha, a irmã Maria dizendo aqui, olha, foram 8 anos tratando de um câncer.
Tá aí, é o testemunho dessa irmã, eu conheço ela, viu? Ela faz parte da nossa igreja. E aí parece, gente, parece que quando as coisas estão ao nosso favor, nós servimos a Deus. Quando as coisas estão ao nosso favor, a gente glorifica, aí a gente posta foto no WhatsApp, a gente coloca lá no nosso status, Deus é fiel, aí a gente vai lá para o Facebook e coloca a minha família é uma bênção, e vamos lá para o Instagram e nós colocamos Deus é maravilhoso, mas parece que quando as coisas estão ruins, parece que Deus virou carrasco. Parece que Deus não é mais o mesmo, parece que nós entendemos que Deus não nos escuta mais, parece que o céu se tornou de bronze, parece que as adversidades chegaram e aí nós começamos a nos perguntar e nos questionar e dizer, Deus, mas por que eu? Deus, tanta gente ruim, mas Deus, eu não fiz nada, mas Deus, eu sou uma pessoa boa, mas Deus, eu sou isso, mas Deus, aí vamos justificando a nossa vida e não é isso, essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é transformação de dentro para fora, a partir de quem eu sou, aleluia, das minhas ideias, dos meus pensamentos, de tudo que o Senhor já transformou em minha vida, é a propagação do Evangelho no meu viver. O Evangelho, gente, é o Evangelho de boas novas, é o Evangelho que diz, sabe o que? Mesmo se você estiver doente, eu estou com você, mesmo se você estiver desempregado, eu vou sustentar você. É o Evangelho que Jesus disse assim, mesmo se todos se abandonarem, eu nunca vou te abandonar. Sabe por quê? Porque eu sou Deus, eu sou Pai. Pode porventura o pai e a mãe se esquecer do seu filho, mas eu jamais me esquecerei de ti. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Parece que o salmista estava vivendo isso. Parece que o salmista estava vivendo, irmãos, um dos maiores problemas da sua vida. Sabe, quem você pensa que você é? Quem nós pensamos que nós somos, irmãos, melhor do que as pessoas? As situações ruins chegam na nossa vida, irmão. Não vai pensar, não. Não vai pensar que o tempo ruim não vai chegar na sua vida, não. Vai chegar. A doença vai chegar. Mas se ela chegar, Jesus está conosco. Se ela bater a porta, a gente vai continuar firme adorando a Ele. Porque a minha vida não está baseada na Igreja Bíblica Ágape, a igreja que eu pastoreio. A minha vida em Deus não está baseada nas pessoas. As pessoas podem me decepcionar, as pessoas podem me chutar, as pessoas podem se esquecer de mim. Sabe, a minha vida, irmãos, não está baseada nesse mundo. A minha vida não está baseada naquilo que eu tenho, na minha casa, no carro, nos meus bens. Não, irmãos. Queridos, a minha vida não está baseada na circunstância. Se eu estou bem, eu glorifico. Se eu estou bem, eu vou para a igreja. Se eu não estou bem, eu não glorifico. Se eu não estou bem, eu não vou para a igreja. Não é, gente. A minha vida não está baseada na circunstância. A minha vida está atrelada à bondade, à misericórdia do Senhor. Independente de qualquer coisa na minha vida, independente do que acontecer, eu vou continuar servindo ao meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha só, eu quero ler para vocês, gente, eu quero ler para vocês esse salmo. Olha quanta tristeza que tem nesse salmo. Ó Senhor Deus, que me salva, a ti clamo de dia e noite, que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Ele estava vivendo um período de dor muito grande. Ele estava vivendo um período de sofrimento e todos nós, irmãos, todos nós vamos passar por isso. Talvez você está passando por um dos momentos mais difíceis da sua vida, mas isso não significa que você deixou de ser cristão. Isso não significa que você deixou de servir a Deus. Isso não significa que Deus te abandonou, porque Deus, a proposta do Evangelho é que Deus nunca nos abandona. Eu abandono Deus.
Eu posso sair da presença de Deus, como muitas pessoas já saíram e disseram, não, eu não vou mais servir a Deus. Sabe por quê? Porque eu já ouvi pessoas dizerem assim, falar assim, quando eu estava no mundo, eu estava melhor do que quando eu estava servindo a Deus. Tolice! Tolice! As dificuldades vão vir, os problemas vão vir sobre a nossa vida, os momentos complicados vão vir sobre a nossa vida, irmãos. É isso. Então olha só o que ele diz, ele estava vivendo um momento difícil, ele disse, tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Ele disse, a minha vida está à beira da morte. A sensação do salmista era uma sensação de morte. Gente, quem já teve sensação de morte aqui? Eu já tive. Você já teve sensação de morte? De você olhar e falar assim, pronto, é agora que Jesus vai me levar. Hein? Quem? Quem já teve? A angústia, gente, a angústia que o salmista estava passando era tão grande, né? Ele estava pedindo a Deus que a oração chegasse diante dele. E ele diz, inclina os teus ouvidos para o meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem força. Ele disse, as pessoas olham para mim e dizem assim, é verdade, agora fica difícil. As pessoas olhavam para o salmista e diziam assim, aquele lá não vai conseguir não. Aquele vai deixar Jesus rapidinho. Aquela ali... não, gente. Gente, dezenas de pessoas começaram a participar dessa live. Dezenas de pessoas começaram a participar, mas muitas não permaneceram. Por quê? Porque elas entendem que o evangelho é um evangelho de troca. É um evangelho em que eu dou para Deus e Deus me dá. Eu dou para Deus e Deus me dá. O evangelho não é um evangelho de troca, é um evangelho de transformação, gente. E o maior projeto do evangelho é transformar a nossa vida à imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas a maior certeza é isso. A maior certeza então quando a gente olha para alguém, é isso, talvez alguém olhou para você, talvez alguém olhou para sua família, talvez alguém olhou para sua casa, talvez alguém olhou e disse, é o fim. É o fim, vai morrer mesmo, aquele casamento vai morrer, aquela família vai morrer, sabe? Jamais eles vão alcançar a vitória. Era isso que o salmista estava sentindo, gente. Aí ele diz, sou contado entre os que descem a cova, sou como um homem que já não tem força, fui colocado junto aos mortos, sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados da tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas, tua ira pesa sobre mim, com todas as ondas me afligistes. Afasta de mim, melhor dizendo, os meus melhores amigos, e me tornastes repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Gente, que tragédia que o salmista estava vivendo. Isso era eu falei para os irmãos no início, foi o salmo mais triste que eu já vi. Um salmo de muito lamento, um salmo de muita dor, um salmo de muita dificuldade em que o salmista estava passando. Ele diz, minhas vistas já estão fracas de tristeza. Olha só, as vistas dele, o olhar dele, os olhos dele estavam fracos de tanta tristeza. Uma tristeza se apoderou da vida do salmista. Gente, a tristeza, uma tristeza muito grande, uma tristeza se apoderou da vida dele. Eu não sei quais são as circunstâncias que você está passando, meu irmão. Não sei quais são as circunstâncias, se você agora está aqui nessa tela, juntamente comigo, agora, nesse horário, dizendo, bispo, eu sei que parece difícil, eu estou triste pela situação em que eu estou passando, bispo. Eu estou numa tristeza tão grande, eu estou fraco, vem uma fraqueza espiritual sobre a minha vida, bispo. Eu estou fraco espiritualmente, eu não consigo mais olhar, ver perspectiva de vitória nessa situação. Era isso que o salmista também estava vendo, irmãos. Glória a Deus,
Aí ele diz: a ti, Senhor, clamo cada dia, a ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Acaso não são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, aleluia, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Aleluia, glória a Deus. No seu maior momento de dor, meu irmão, no seu maior momento de sofrimento, no seu maior momento de tristeza, quando você ora ali, buscando a Deus, quando você está triste e está pensando: Deus jamais vai me ouvir, Deus não está me ouvindo, Deus não está vendo a minha tristeza, talvez você nem força está tendo para clamar, mas Deus está olhando, Deus está, glória a Deus, ao teu socorro, ao nosso socorro, irmão. É Ele o nosso galardoador, aleluia. Ele diz: por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte, os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira, os pavores que me causas de destruição. Cercam-me de dia todo como uma inundação, envolve-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros, as trevas são a minha única companhia. Olha só, gente, o que ele diz. As trevas são a minha única companhia. Talvez, sabe, irmão, talvez você que está aqui, talvez você perdeu a companhia de muita gente. Talvez você está dentro de uma dor tão grande, dentro de um sofrimento tão grande. Talvez você vai passar por esses dias, por uma situação. Bispo, o senhor está falando que porque nós passamos. Talvez quem deveria ligar para você não ligou. Talvez quem você queria ouvir uma palavra de uma pessoa que você admira tanto hoje e a pessoa não ligou. Talvez você está decepcionado com as pessoas. É verdade. E a gente se decepciona mesmo. Eu já me decepcionei com muita gente. E muitas pessoas também já se decepcionaram comigo. Mas eu vou terminar esse salmo, aleluia, com a propagação do evangelho, das boas notícias, das boas novas. E aí ele diz assim, para terminar: tirastes de mim os meus amigos e os meus companheiros, as trevas são a minha única companhia. Ele disse, irmãos, que as trevas era a única companhia dele. Tal solidão que o salmista estava vivenciando, tal sentimento de dor, de morte, de tristeza que esse salmista estava vivenciando. E ele disse que a única companhia dele, a única companhia era as trevas. Mas eu quero declarar que a sua única companhia não são as trevas. A única companhia sua não são as pessoas. Não é o seu discipulador, a sua discipuladora. A única companhia no momento mais adverso da sua vida não vai ser o seu pastor, não vai ser eu, não vai ser a sua pastora, não vai ser a pessoa que você mais ama. A sua única companhia não vai ser as trevas, mas eu quero declarar que a sua única companhia vai ser o Senhor. O Senhor vai estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus, aleluia. Eu posso dizer que Ele nunca te deixou. Nunca, 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 nunca te deixou. Nunca. Eu posso afirmar isso. Em meio, sabe, gente? Em meio à dor, em meio à tristeza, em meio à adversidade, Ele é esse Deus aqui, ó. Cantamos acerca
deixar, irmão. Todo mundo, olha, esposa pode deixar, marido, mulher, filho, mas o único nunca que vai te abandonar é Ele. Olha só. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Nunca me deixou na tempestade ou na paz. Nunca me deixou quando bem ou quando mal. Nunca me deixou, ó Senhor, nunca me deixou. Cantamos, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Nunca me deixou quando bem ou quando mal. Nunca me deixou, ó Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, sobre os teus propósitos. Que o Senhor te segure, te sustente em todo momento da sua vida, meu irmão. Nos dias de Pedro ou nos dias de Tiago, Ele seja o seu Senhor. Sempre, sempre, sempre. Ele nunca te abandonou. Muita gente já te abandonou. Muita gente. E muita gente ainda vai nos abandonar. Muita gente te decepcionou. Mas eu quero dizer que muita gente ainda vai te decepcionar, infelizmente. Agora Ele não. Ele nunca te abandonou, não te decepcionou e nunca vai te decepcionar. Deus abençoe. Deus abençoe. Uma semana abençoada, uma segunda-feira cheia da presença de Deus. Obrigado a todos que entraram aqui, meu amigo Márcio, a minha amiga Jana, Deus abençoe. Lúcia Veloso, Tia Lia, Paula, a Isa, tanta gente aí que já entrou, a Nina. Glória a Deus. Muito obrigado, gente. Glória. Amanhã estamos aí novamente, tá? No meio-dia aí pronto. Estamos aqui servindo ao Senhor com alegria. Minha irmã Beta, Deus abençoe, Beta. Lá de Pernambuco. Glória a Deus com a família. Aguinaldo, seus filhos, netos, Deus abençoe. Glória a Deus. Ó, pelo amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, o Senhor, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o teu povo, Senhor, nossa gente hoje, nos Pai, todo sempre. Deus abençoe, Thaís. Deus abençoe. Muito obrigado, gente. Glória a Deus a vocês, tá bom? E ó, até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Glória a Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus, uma excelente tarde. E Ele nunca abandona. Deus abençoe.